No vídeo de hoje eu quero falar sobre o preço do Bitcoin, sobre algumas questões interessantes, uma briga em relação a aspectos técnicos aí do Bitcoin e também sobre esse post do Felipe De Martini, que fala sobre a nova máxima histórica do volume de negociação dos ETFs do Bitcoin acontecendo agora então de 11,5 bilhões de dólares, certo? Que é um volume bastante expressivo e só o da BlackRock movimentou 8 bilhões de dólares. Então existe muita liquidez aí no mercado de ETFs e nós vamos falar sobre isso então no vídeo de hoje. Se você gosta do conteúdo do canal, não esqueça já de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal, ficar à vontade na seção dos comentários e também fazer parte da área de membros para acessar conteúdo exclusivo aqui do canal com análises exclusivas que não estão disponíveis aí para todo mundo. Bom, então vamos dar uma olhada primeiro aqui no preço do Bitcoin. Vamos abrir aqui, preço do Bitcoin em 86 mil dólares, 86,6 mil dólares. Então tivemos uma alta no dia de hoje, certo? 2,39% de alta. E é interessante, né, porque o preço do Bitcoin ele caiu, ele corrigiu bastante, mas a gente não sabe até quando o preço do Bitcoin vai continuar, entre aspas, barato assim, certo? Porque tivemos uma correção aí de em torno de 30% em dólar desde o topo, mas ele chegou ali, né, se não me engano, a mínima foi próximo dos 80 mil dólares, mas agora já voltou a subir e desde os 80 mil dólares já se valorizou em torno de 7%, certo? Foi realmente uma promoção no Bitcoin que aconteceu, a gente não sabe se o preço vai continuar corrigindo ou se vai voltar a subir. O máximo que a gente pode fazer aqui, com o disclaimer de que isso não é uma dica de investimentos, é analisar alguns indicadores e algumas informações do que está acontecendo no mercado financeiro, movimento de baleias e algumas discussões técnicas aí do Bitcoin, então é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Preço do Bitcoin em reais, então, em 468 mil reais, com uma valorização de 3,73% em dólar, aliás, em dólar não, em reais no dia de hoje. Vamos dar uma olhada aqui nesse post inicialmente do Felipe De Martini, onde ele fala aí sobre o movimento recorde de negociações de ETFs que aconteceu recentemente. Então tem muito volume sendo negociado nos ETFs de Bitcoin. E isso acaba sendo muito interessante porque isso significa que existe muita liquidez para o mercado. E quando a gente viu recentemente várias baleias vendendo posições aí no Bitcoin, baleias antigas que compraram lá atrás, agora encerrando posições, pode ter alguma coisa a ver com a liquidez que a gente tem hoje na economia do Bitcoin. Por quê? Porque hoje em dia, quando a gente pega, por exemplo, os 10 maiores players aí do mercado de Bitcoin, a gente vê grandes players como ETFs à vista, Bitcoin Treasury Companies, grandes Bitcoin Treasury Companies como a MicroStrategy, grandes exchanges, e a gente vê inclusive governos dos Estados Unidos, governo da China. Então, o mercado tradicional está procurando muito o Bitcoin e existem várias alternativas de custódia para o Bitcoin hoje em dia que não existiam no passado. Então, de repente, grandes players aí que ganharam muito dinheiro com o Bitcoin ao longo dos últimos anos ou talvez até década podem estar realizando posições para comprar ativos reais, aproveitando essa liquidez gigantesca aí no mercado. Bitcoin que já é um ativo que já passa dos 120, aliás, dos 120 não, dos 2 trilhões de dólares de market cap, de valor de mercado. Temos grandes players comprando, então eles podem aí vender sem a preocupação de derrubar demasiadamente o preço durante a venda, certo? Que poderia colocar aí um potencial de perda um pouco maior, né? Digamos que uma baleia muito grande vende o Bitcoin muito forte, quando o Bitcoin ainda é muito embrionário, isso pode derrubar muito o preço. E agora é possível fazer isso com liquidez no mercado. E também a possibilidade de diversificação de custódia, certo? De repente, essas pessoas que compraram lá atrás não querem confiar aí toda a custódia do seu Bitcoin em simplesmente uma forma de custódia e agora querem diversificar, e hoje em dia existem diversos instrumentos financeiros na economia tradicional, digamos assim, que podem fazer isso, como ETFs e por aí vai. É claro que o disclaimer aí de not your keys, not your coins, ou seja, se você não tem as chaves, os Bitcoins não são seus, você está delegando a custódia, não é nem necessária para quem acompanha o canal aqui, porque a gente sabe que o nível aí de conhecimento das pessoas que acompanham o canal acaba sendo pouco maior, já conhecem o Bitcoin há mais tempo e já conhecem os aspectos fundamentais desse ativo, né? Bom, então vamos dar uma olhada aqui rapidinho
nessa questão, e depois eu quero falar sobre outro assunto muito interessante, que é a questão da disputa aí, da discussão entre desenvolvedores do Bitcoin que se enfrentam por causa do OP Return. Vamos falar brevemente sobre isso, não quero entrar em nenhum aspecto muito técnico também, mas só para vocês entenderem que isso é um aspecto que dá um certo tom de incerteza na rede, certo? Pelo menos para alguns desenvolvedores e algumas baleias antigas no mercado, pode até revoltar alguns players aí que podem decidir desinvestir, né? Mas enfim, eu acho que no longo prazo isso acaba não fazendo tanta diferença. Bom, então vamos dar uma olhada aqui na questão do volume recorde de ETFs no Bitcoin. E o que isso realmente significa? Então, 11,5 bilhões de volume de ETFs de Bitcoins, o maior da história, só o ETF da BlackRock em torno de 8 bilhões de dólares, o IBIT, né? E não é apenas um número grande, é um evento macro. E volume não é fluxo, mas diz muito, né? Então, volume alto significa institucionais ativos, hedge funds reposicionando, alocadores rebalanceando e movimento real, não varejo. Em ciclos antigos era a Coinbase que explodia o volume e agora é o Wall Street que domina o mercado do Bitcoin. Ponto número 2 aqui, o volume recorde em queda é diferente de volume recorde em alta, né? Quando o que estamos vendo é o preço caindo e o volume alto. Então esse padrão tem duas interpretações, né? Uma interpretação mais superficial de institucionais estão vendendo, por isso o preço caiu. Na verdade, a força vendedora estava alta e por isso o preço caiu, de fato. Mas talvez uma interpretação correta aqui, segundo a análise do ChatGPT, grandes players estão brigando pela liquidez em todos os ciclos do Bitcoin. Topos e fundos são marcados por picos absurdos de volume, e esse é o maior de todos. Ou seja, geralmente o volume aumenta quando o preço sobe muito ou quando o preço baixa muito. E do ponto de vista aí de longo prazo, geralmente quando o preço sobe muito, nós temos várias sardinhas aí que vão comprar na alta e vender na baixa, e o Smart Money acaba fazendo o movimento oposto, né? Eles gostam de comprar na baixa e vender na alta. Então é a lógica oposta, né, entre o Smart Money e as sardinhas aí. Bom, então, ponto número 3, o gráfico mostra algo muito claro, o volume está mais alto do que o lançamento dos ETFs em janeiro, do que os all-time highs, né, em 73k e 120k. Mais alto do que qualquer dia, desde que o ETF existe, ou seja, estamos em um ponto de inflexão de ciclo. É aqui que a distribuição ou a acumulação, né, reacumulação, acontecem, e acaba sendo aí talvez um dia histórico, né? Não sei se tão histórico, porque no meu ponto de vista a adoção institucional vai crescer bastante nos próximos anos. Então isso pode indicar aqui, segundo essa breve análise feita com auxílio de uma inteligência artificial do ChatGPT, então basicamente 3 cenários. Um cenário de venda forte de ETFs, preço derretendo, buscando 60 a 70 mil dólares, mas lembrando, o preço está subindo no momento atual, então a gente fica sem saber se de fato a correção já aconteceu, foi ali no fundo de 80 mil dólares e agora teremos uma volta aí, uma pernada para cima. Cenário número 2, um flush final antes da retomada, então uma queda mais volume recorde. E falando aí sobre a possibilidade de acontecer parecido com o que aconteceu em 2020, 2018, 15, 13, ou seja, uma correção antes da retomada de alta final, né? E um cenário número 3 de reprecificação macro. Então, grandes players trocando posições pode gerar semanas de lateralidade entre 80 e 95 mil dólares antes de uma ruptura violenta, talvez um cenário de alta aqui, né? Então, estamos em um momento bastante decisivo, onde a gente pode ter um bear market durante mais algum tempo, ou na verdade uma correção aí saudável. Acho que muitas pessoas esperavam aí esses 1050 dias do fundo, que geralmente marca o início do bear market, mas realmente esse bull market aqui está um pouco diferente, né? A gente teve um bull market mais tímido do que nas outras vezes, com apenas, entre aspas, né, 600% de valorização em dólar, enquanto que nos outros bull markets a gente tinha uma valorização muito maior. Então, fica realmente difícil cravar aí o topo do Bitcoin, dizer que ele não vai mais subir, porque parece que ainda existe um certo potencial de alta, dado o cenário macroeconômico e também o comportamento aí do Bitcoin neste ciclo. Resumo visual, então, tivemos um volume gigantesco aí de negociação de ETFs, o que é interessante, sinal de que Wall Street está interessada no ativo. Queda mais volume pode ser um ponto crítico aí, ou de retomada de alta ou de correção, é claro, né? Na verdade, não existem muitas outras opções além disso, mas o fato é que existe uma demanda aí institucional
pelo Bitcoin e existe bastante liquidez. Então, é um cenário bastante favorável aí para encerrar, de repente, posições antigas e comprar ativos físicos ou diversificar a custódia. Talvez várias baleias tenham pensado nisso, né? É difícil saber exatamente o que elas estão pensando, mas a gente vê um movimento forte de liquidação de baleias, ou seja, grandes players antigos no Bitcoin. E a maior probabilidade aqui, segundo o ChatGPT, seria essa correção e depois uma reversão, né? Revertendo essa tendência de baixa e voltando a buscar novas máximas, pelo que eu entendi aqui desta análise. Agora vamos dar uma olhada rapidamente nessa questão do debate técnico aí em relação ao OP Return. Eu não quero entrar nos aspectos técnicos aqui do que está acontecendo, mas lendo aqui rapidinho, então, durante a Plan B Conference, realizada em Lugano, na Suíça, com o apoio aí da SmartPay, os programadores Peter Todd e Luke Dash Jr. protagonizaram um dos momentos mais tensos do evento, né? O debate sobre o futuro do protocolo OP Return transformou-se em um confronto direto sobre liberdade e censura e controle da blockchain do Bitcoin, né? Então tudo começou durante um painel técnico sobre a Libre Relay, né? Um projeto criado pelo Peter Todd. E ele defendeu a iniciativa como um passo essencial para preservar o caráter livre e sem permissões do Bitcoin, argumentando que o software permite retransmitir transações bloqueadas pelo Bitcoin Core. Né, abre aspas, o Libre Relay é um fork do Core com o mesmo consenso, mas com política de retransmissão diferente. O objetivo é driblar nós que censuram transações, afirmou o Todd, né, com um tom firme. E daí, logo em seguida, o Luke Dash Jr., conhecido por sua postura conservadora e seu histórico como colaborador central do Bitcoin, reagiu imediatamente e acusou o Todd de incentivar spam e comprometer, aliás, a segurança do Bitcoin. Abre aspas aí, né, essas mudanças não deixam a rede mais livre, elas apenas abrem espaço para atores mal intencionados burlarem as regras e enviarem lixo diretamente aos mineradores, né? Rebateu aí o Luke Dash Jr. Então a tensão cresceu quando o Dash Jr. chamou o Todd de spammer e mau autor, mas Peter Todd manteve o tom crítico, né? Então, enfim, aqui tem uma explicação um pouco mais detalhada na notícia da Crypto News. Se vocês tiverem interesse que eu aborde um pouquinho mais esse tema, eu posso fazer uma pesquisa um pouco mais completa e trazer aqui um novo vídeo para vocês. Deixem nos comentários se vocês tiverem interesse nisso. Mas caso contrário, vocês podem pesquisar também na Crypto News. Essa notícia, desenvolvedores do Bitcoin se enfrentam por causa do OP Return. E isso aqui é uma questão interessante, mais técnica, mas que traz sim uma certa preocupação para a rede, para os bitcoinheiros mais nerds, digamos assim, aqueles que estão mais ligados aí com a questão da tecnologia e do debate aí dos hard forks no Bitcoin, que podem tornar o mercado um pouco mais turbulento. É uma questão interessante, né? Que a gente tem que abordar também, mas que é pouco abordada geralmente porque é uma questão um pouco mais técnica. Bom, eu quero saber a opinião de vocês acerca do preço do Bitcoin, que subiu aí nos últimos dias, no dia aí 2,44% de valorização em dólar, nos últimos 5 dias ainda estamos aí em queda. Enfim, vamos ficar de olho no preço e mantemos vocês informados. Se vocês gostam do conteúdo, não esqueçam novamente de deixar like, clicar no sininho, inscrever-se no canal e conferir aí a área de membros com conteúdo exclusivo, e você também já ajuda a financiar o canal aí, o famoso elogio sincero. Vou ficando por aqui, um grande abraço, vejo vocês muito em breve no próximo vídeo do canal.